Com o início da Copa do Brasil, o torcedor do Goiás já começa a se perguntar o que seria uma boa competição para o Goiás, até qual fase o clube esmeraldino pode alcançar nessa edição de 2023 e principalmente a diferença do ano passado. Digamos isso por conta dos potes do sorteio da terceira fase da competição, onde existe uma possibilidade muito grande e real do Goiás cair no pote 1, enfrentando, por exemplo, adversários mais tranquilos do que foi, por exemplo, o jogo do Bragantino na temporada passada. Quero conversar com vocês sobre cada uma das premiações, qual as últimas participações do Goiás nesse torneio importante nacional e também a premiação para os jogadores que, sem dúvida alguma, faz muita diferença nesta competição importante para o Verdão, por que não, alcançando algo diferente, uma cereja do bolo nessa temporada de 2023. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre as premiações do Goiás nas suas competições agora do comecinho do ano. Campeonato Goiano, Copa Verde também para os jogadores, na Copa do Brasil. Outro recado que eu quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do canal, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse começo de semana por apenas R$11. Isso mesmo, são 5 unidades do Brasil Lava Rápido espalhadas aí por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, e você encontra outros diversos serviços especializados, como por exemplo o polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. Nosso parceiro de longa data aqui no canal, o Brasil Lava Rápido, com essa mega promoção para veículos de pequeno porte até R$11. Eu vou deixar o Instagram do Brasil aqui embaixo na descrição, já vai lá, chama eles, veja outras alternativas também de serviços para o seu veículo, e caso você feche algum deles, fala que veio aqui pelo nosso canal, que sem dúvida ajuda bastante no nosso projeto. O link do Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse esquenta do jogo de amanhã, entre Asa e Goiás, esse jogo único lá em Arapiraca que pode garantir uma classificação para o Verdão na segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que esse jogo na quarta-feira, amanhã já vou falar mais sobre as escalações e o pós-jogo também, mas hoje comentar sobre o que seria uma boa participação. Com a iluminação já consegui ajeitar ali de novo, bora comentar sobre a segunda fase, caso o Goiás avance também fazendo outra partida fora de casa, contra o Águia de Marabá ou o Botafogo da Paraíba, esse confronto que acontece também nesta próxima quinta-feira, o Goiás conhecendo o seu provável adversário, caso avance nessa primeira fase também da competição. Em relação, por exemplo, às premiações desta atual temporada, vou deixar aqui para vocês: a primeira fase garante R$1.400.000, a segunda com R$1.700.000, terceira fase com classificação R$2.100.000, oitavas de finais 3.300, quartas de finais 4.300.000, semifinal 9 milhões, vice-campeão 30 milhões e o campeão com 70 milhões. Acho errado essa premiação da Copa do Brasil, porque assim, desde, vamos supor, cara, é difícil lembrar, porque o Atlético Paranaense eu não diria que é uma surpresa na Copa do Brasil ele garantindo o seu título. Então, para a gente ter uma surpresa de um time, por exemplo, chegando até as semifinais, já é muito raro. Eu diria que o último caso foi do América Mineiro na temporada de 2020. Vamos supor aqui que seja essa premiação, por exemplo, de uma semifinal de só 9 milhões, entre aspas, Já é uma quantia interessante. Mas essa diferença do campeão de 70 milhões para o vice, que é 30, a chance de ser Palmeiras ou Flamengo dentro da semifinal é tipo 70%. Então, eu diria que o dinheiro ele fica sempre nos mesmos clubes. Não faz, por exemplo, uma divisão interessantíssima. Porque assim, pro Asa, que está aí enfrentando o Goiás, ou o Águia de Marabá, esses 1.400.000, nossa senhora, já é uma grana absurda para a sequência do seu calendário. Mas para equipes como o Goiás, o Coritiba, o Cuiabá, o América Mineiro, que tem uma folha pequena na Série A, eu diria que se dividisse um pouco melhor, tendo, por exemplo, uma premiação, vamos supor, de 7 milhões de reais e uma terceira fase, com certeza ajudaria muito mais esses clubes. Porque 5 ou 10 milhões de reais a mais ou a menos para o Flamengo, ou Corinthians, ou São Paulo, quase a certeza que eles estarão nas quartas de finais da competição. Isso não faz muita diferença. Agora você estendendo esse leque, poderia dar uma premiação bem mais interessante e legal. Mas enfim, acho que já melhorou bastante em relação às últimas participações. No ano passado, na premiação da Copa do Brasil, o Goiás conseguiu 7 milhões e 100 mil reais, quase 7 milhões e 200 mil, ao chegar até as oitavas de finais, Acabou sendo eliminado para o Atlético. Sem dúvida foi uma competição
excelente por parte do Goiás. Só ficou com gosto horroroso porque, na minha visão, não tinha um adversário pior para o Goiás ter sido eliminado naquela ocasião. Se fosse para qualquer outro clube, diríamos que foi sim uma participação excelente do Verdão dentro de todas as dificuldades, aquela classificação também improvável, diria assim, contra o Bragantino, porque era um clube naquele momento que o Goiás estava voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino estava jogando a Libertadores, de fato não vinha no seu melhor momento, mas era um time muito mais qualificado. Jogo de ida e volta. Se fosse um jogo só na Serrinha, existia maiores possibilidades. Com ida e volta ficou mais difícil. O Goiás perdeu o primeiro jogo em casa, aí pronto, eu basicamente já tinha jogado a toalha naquela questão. De classificação não tinha muita esperança não, mas obviamente assisti o jogo ali. Vamos ver, né, o que acontece. E aquela classificação absurda, magnífica nos pênaltis. É óbvio, o gosto nas oitavas de finais ficou horroroso, com essa eliminação horrorosa, feia, ridícula, né, para o Atlético nas oitavas de finais, mas foi sim uma boa participação e garantindo essa premiação de 7.200.000 reais. Na minha visão, se o Goiás conseguir repetir esse mesmo feito nessa atual temporada de 2023, estará sim de bom tamanho. Não estou querendo dizer que quando o Goiás eventualmente chegar em uma oitavas de finais, tem que largar tudo e já tá bom, ou pode chegar só nas oitavas do resto da vida, não estou querendo dizer isso. Apenas que a partir da terceira fase já começa a ficar, digamos, uma cereja do bolo. Não precisa ser apenas uma obrigação de eliminação. Porque assim, o futebol hoje ele tá ficando muito, como posso dizer, muito objetivo, muito ou é muito bom ou é muito ruim. Se o Goiás for eliminado na segunda fase, tá horroroso. Se for na terceira fase, não é vergonhoso. Se for na quarta fase, já é interessante. Então, assim, eu diria que as metas, né, acabam ficando muito acirradas e muito próximas uma da outra. É só você pegar, por exemplo, o prêmio de melhor do mundo, né? Um pênalti, uma cobrança de pênalti. Se a França fosse campeão, o Mbappé seria o melhor do mundo. Como foi a Argentina, o Messi justamente, né, sendo eleito. Então, são pequenos detalhes que pode definir, por exemplo, uma análise muito grande, de boa ou não participação do Goiás, nesse caso, na Copa do Brasil. E outro ponto, se fosse, por exemplo, do mesmo ranqueamento do ano passado, em relação, por exemplo, aos potes, a tendência é que o Goiás, nessa temporada de 2023, caso chegue até a terceira fase da competição, ou seja, eliminando agora o Asa, na segunda fase o Águia de Marabá ou o Botafogo da Paraíba, em uma eventual terceira fase, com aquela vinda, né, chegada de outros clubes, o campeão ali, no caso da Copa do Nordeste, classificação Libertadores, Copa Verde, Série B, aí sim, fazendo toda aquela junção, o Goiás possivelmente ficará, caso chegue, obviamente, até essa terceira fase, no pote 1, e isso garante certamente uma vantagem. Isso porque no ano passado o Goiás ficou no pote 2, juntamente ali com Cuiabá, Juventude, América Mineiro, CSA, Vila Nova, Remo, vários clubes, por exemplo, da Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. No pote A, o único time, no caso, que naquele momento estava na Série B do Campeonato Brasileiro foi o Bahia, que estava no 12º lugar do ranking da CBF. Então, o pior time do pote A, que estava ali no caso, no seu ranqueamento no geral, o Cruzeiro também estava na Série B, foi o Bragantino, na 20ª colocação do ranking nacional da CBF. Nessa atual temporada, o Goiás, com a sua atualização, está na 19ª colocação, ou seja, já tem ali, digamos, um credenciamento. Não é uma regra, vai definir, por exemplo, vai depender muito, melhor dizendo, dos classificados dessa fase que vem de agora. Porque, por exemplo, se o Santos for eliminado e o Goiás chegar até a terceira fase, o Santos que está à frente do Goiás, o Goiás já tem uma vantagem em relação, por exemplo, a permanecer nesse pote 1. E, obviamente, vai depender, por exemplo, das zebras, né? Em relação, por exemplo, a ficar no pote 2. Dessa forma, como o Goiás ficou no segundo pote, teve ali, por exemplo, um dos adversários, digamos, não diria mais fácil, mas assim, entre você enfrentar Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, eu preferia, obviamente, o Bragantino. Mas caso o Goiás ficasse no pote 1, o adversário dele mais difícil no ano passado seria, por exemplo, Cuiabá, Juventude, Coritiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Brasiliense, Altos, Portuguesa do Rio de Janeiro, Ceilândia. É muito diferente em relação, por exemplo, entre ficar em um ou outro. Então, tendo sim essa boa vantagem com o ranking da CBF, eu diria que se o Goiás ficando, chegando até essa terceira fase, ficando no pote 1, existe uma boa possibilidade de um jogo de ida e volta, você enfrentando, por exemplo, vamos supor aqui, Goiás e, no caso, foi o CSA, por exemplo, no ano passado, em uma equipe da Série B. É difícil, é óbvio, não é classificação garantida, mas é muito mais fácil do que, por exemplo, você ter que encarar logo ali, né, um Atlético Paranaense, um Internacional, um Grêmio, certamente faz muita diferença. Óbvio, só estou colocando aqui no mundo das hipóteses, né, já que a gente não tem nenhum garantido nessa terceira fase, apenas os clubes, como eu disse, classificados para a Libertadores, mais o São Paulo, no caso da Copa do Nordeste, Copa do Verde e também na disputa da Série B.
Então basicamente é isso, para mim não ficar em cima do muro, uma boa participação para o Goiás, eu diria que pelo menos chegar até a terceira fase da Copa do Brasil não seria vergonhoso. Vai depender muito de como pode acontecer essa eliminação, mas no mínimo, classificando do Asa, na próxima fase um jogo que será também muito difícil, provavelmente contra o Botafogo da Paraíba, que está atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, lá em João Pessoa, então não é um jogo fácil, mas o Goiás, como um time de Série A, tem sim o dever de se impor e vencer a partida, na primeira e segunda fase. A partir da terceira, aí igual eu falei, a não ser que pegue, por exemplo, uma equipe do interior ou de São Paulo, apesar que São Paulo é muito difícil também, mas aí ficaria com um gostinho ruim. Por exemplo, caso o Goiás ficasse no pote 1, enfrentasse uma equipe da Série C ou D do pote 2 e fosse eliminado em 2 partidas. Aí sim ficaria um gostinho ruim, teria essa obrigação, entre aspas, né, de classificar até as oitavas de finais. Eu diria que uma participação boa já chega ali, por exemplo, nas oitavas de finais, está assim de bom tamanho, porque possivelmente uma oitavas já não tem mais vergonha, porque para mim, um jogo de ida e volta, você ser eliminado, por exemplo, para equipes do mesmo patamar hoje financeiro do Goiás, o América, o Coritiba, o Cuiabá, não vejo como o Sport, por exemplo, não vejo como nada vergonhoso de outro mundo não, já que, por exemplo, a gente olhando nas últimas participações, o Goiás dá para dizer que voltou a ter dignidade nessas últimas participações na Copa do Brasil. Mesmo assim, são alguns vexames que para o torcedor acaba não engolindo, né, digerindo muito bem. Eu quando comecei a acompanhar o Goiás, em meados de 2013, aquela boa participação, chegando até as semifinais. Dali em diante, meu Deus do céu, foi horroroso, né? Em 2014 sendo eliminado na primeira fase, em 2015 chegou até que, ok, na terceira fase, mas foi eliminado para o Ituano. Aí ficou aquele gostinho horroroso de jogo de ida e volta, você ser eliminado para um time que naquele momento nem série tinha, né? Tava na série D. Em 2016, o Goiás chegou também novamente à primeira fase, foi eliminado em um jogo de ida e volta para o River do Piauí, um absurdo também. 2017, uma boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda conseguiu chegar até as quartas de finais, sendo eliminado para o Fluminense. 2018 também chegou até as oitavas, uma eliminação super ok, justa, chegando ali até as oitavas no jogo contra o Grêmio. Em 2019, mais um gosto ruim na boca, né, já com essa mudança do regulamento, o Goiás foi eliminado para o CRB nos pênaltis, um jogo único na Serrinha, então ficou ruim, mas aquele comecinho de temporada também deu uma desconfiança ali para a torcida, uma participação fraca. 2020 chegou até a terceira fase, foi eliminado por Vasco, então não tem nada de escandaloso dentro disso. O problema é que venceu o primeiro jogo, aí teve aquela parada por conta ali, né, a gente sabe o que aconteceu, e voltou, o Goiás acabou sendo eliminado nos pênaltis. 2021 não tinha como ser diferente, o time todo da base, eliminado na primeira fase, e no ano passado chegando até as oitavas de finais, mas como eu falei, se em 2022 o Goiás fosse eliminado para o Bragantino, na terceira fase, na minha visão não tinha nada de escandaloso, nada de diferente, apenas fez o normal. O Goiás conseguiu surpreender no ano passado. E na minha visão, nesse ano, dependendo como ficar, né, principalmente no pote 1, chegando até as oitavas de finais, já estaria assim, digamos, aceitável. Não diria surpreendente, dependendo do adversário que pegar ali dali em diante, mas muito bem aceitável. Para não ser vergonhoso, chegar pelo menos no mínimo até essa terceira fase e garantindo, por exemplo, uma boa premiação. Já que nessa primeira fase, né, tem aí 1.400.000, na segunda 1.700.000 e na terceira fase com classificação 2.100.000 reais. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo ou discorda nessa competição que é muito diferente, muito legal, né? Assistir a Copa do Brasil. Pode deixar também a sua avaliação e sua expectativa para inicialmente essa primeira fase e, por que não, sonhar com a sequência do ano, um eventual semifinal, um título, né, que seria, sem dúvida nenhuma, algo absurdo para o Goiás, mas eu sendo mais cauteloso aqui no nosso vídeo de hoje. Se o Goiás chegar, por exemplo, até umas quartas de finais, olha, já acho um feito muito sensacional, muito por conta da diferença financeira, né? Infelizmente, uma competição também que vai mudando só para ter jogos difíceis, né? Dos ditos grandões, a partir, por exemplo, de umas quartas de finais. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final, vídeo sobre as premiações das competições em 2023 e também o link do nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, você encontra na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!